Competitividade, entrega e intensidade são características inegociáveis para Jean Irmer, dono da camisa 5 do Juventude na atual temporada. E isso não é à toa. Um dos destaques do time na disputa da Série B, o volante teve um início de carreira bem peculiar e deu os primeiros passos no futebol em um clube da Argentina, onde aflorou ainda mais essas virtudes. O jovem natural de Taguatinga, Jeff, tinha 17 anos quando aceitou um convite para jogar na base do Estudiantes, de La Plata. No país vizinho, se moldou como jogador com o típico espírito argentino e ainda contou com a ajuda e os ensinamentos de um craque, Joan Sebastián Verón. Jean Irmer se redescobre no Juventude e brilha em Vitória. O Estudiantes foi fundamental para a minha carreira. Eu já tinha um biótipo de pegada, de marcação e de agressividade. Então, era um mercado e um país em que ia me aprimorar muito mais nisso. O Jean de hoje é muito reflexo do que eu aprendi ali no Estudiantes, principalmente lutar até a última bola, não ter bola perdida, deixar realmente o espírito em campo, se entregar ao máximo pelo clube, fora a questão de obediência tática, contou o camisa 5 ao G. Assim como muitos jovens que perseguem o sonho de se tornar jogador de futebol, Jean enfrentou dificuldades no início da carreira, como a distância da família e o fato de estar em outro país. Era o único brasileiro do time, e naturalmente virou alvo das provocações dos argentinos. A ajuda de Verón, porém, tornou tudo mais fácil. Depois de fazer sucesso na Europa em clubes como Manchester United, Chelsea e Inter de Milão e com 2 Copas do Mundo no currículo, o meia argentino cumpria os últimos anos da carreira no clube do coração na mesma época em o brasileiro estava lá. Os conselhos do craque foram fundamentais, por exemplo, para definir o posicionamento atual de Jean. Foi um cara que teve visão de me puxar para a minha posição de hoje. Eu cheguei como zagueiro pela esquerda. Atuei muito tempo na base assim e quando subi para o profissional em alguns momentos acabei suprindo a necessidade de volante. Ele viu que eu tinha margem para isso, me chamou e falou, na minha opinião, tem que começar a treinar e jogar como volante. Sempre quando acabavam os treinos, ele me chamava para conversar, me explicava algumas coisas e me direcionava. Recorda Jean, que também recebeu ajuda fora do campo de Verón. Jean guarda com muito carinho um dia em específico durante o período de convivência com o craque argentino. Na pré-temporada de 2013, o volante teve a chance de atuar ao lado de La Bruja em uma partida amistosa. Foi na pré-temporada de 2013, no meio do ano, ele vem e eu tenho a chance de jogar um amistoso contra o Defensa y Justicia ao lado dele. Foi sensacional. Ele faz o jogo andar, ele era o maestro do nosso time, relembrou. Apesar da distância, o volante mantém contatos esporádicos com Verón. Em 2017, quando defendia o Vasco, reencontrou o professor ao visitar a concentração do Estudiantes antes de partida com o Botafogo, no Rio de Janeiro. Na ocasião, os dois trocaram camisas. Depois do período na base do Estudiantes, Jean se profissionalizou no Paraná, no ano seguinte. Na sequência, passou por clubes como Corinthians, Vasco e Botafogo e por equipes de Portugal antes de chegar ao Juventude, no ano passado, e virar uma das referências da equipe. Com Jean em campo, o Juventude está a apenas 4 jogos de definir o seu destino na Série B do Brasileiro. No momento, ocupa a 6ª posição, com 57 pontos. Nesta sexta-feira, o time de Caxias do Sul enfrenta o Ituano, às 21h30, no Alfredo Jaconi. Veja também.